Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia da Santa Mãe Igreja hoje nos coloca como tema a sabedoria do homem, a mansidão e a humildade que os cristãos devem imitar do seu Senhor e Fundador Jesus Cristo. Observem que quem dá a tônica da liturgia de hoje é um livro do Antigo Testamento chamado Eclesiástico. Vocês sabem, mas não me custa muito lembrar, a Bíblia, aquele livro que contém as Sagradas Escrituras, na realidade é uma biblioteca, uma coleção de 73 livros, formado por dois grupos. Primeiro grupo nós chamamos de Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, que é a Bíblia dos judeus. O Antigo Testamento todo, que nós temos na nossa Bíblia, é o livro sagrado do povo judeu, tal qual aí está. O Novo Testamento, o segundo bloco, são 27 livros totalmente originais da fé católica, da fé cristã. Esses dois blocos de livros são divididos em vários outros blocos. Por exemplo, o Antigo Testamento começa com a Torá, que são os primeiros 5 livros. Depois nós temos os livros históricos, os livros proféticos, dos profetas maiores, dos profetas menores. Depois temos os livros sapienciais, que esse livro do Eclesiástico faz parte desse bloco aqui dos sapienciais. Esse bloco é formado pelo Eclesiástico, pelo Eclesiastes, pelo livro do Cântico dos Cânticos, pelos Provérbios, pelo livro de Jó. É formado também, alguns colocam, outros não colocam, pelo livro dos Salmos. Esse bloco aqui é um bloco de livros que não se conhece a autoria total dos livros, e alguns nem sabemos quem redigiu. Para vocês terem uma noção, o livro dos Salmos nós atribuímos a Davi. É verdade, é histórico que alguns livros Davi escreveu, mas é verdade, é histórico também que Salomão outros escreveu, e outros autores também escreveram o livro dos Salmos. Os Provérbios, com a maior facilidade nós atribuímos a Salomão, mas nós sabemos que o livro dos Provérbios, alguns foram por ele escritos, por ele também pesquisados, mas é um livro de ditos populares, da sabedoria popular do povo. Nesse bloco dos livros sapienciais, o livro que tem um autor conhecido, comprovado, é esse livro do Eclesiástico que nós hoje estamos lendo e meditando. O autor desse livro é um homem chamado Jesus, mas não é Jesus nosso Senhor, não. É Jesus ben Siraque, Jesus filho de Siraque.
Em alguns lugares, esse livro é conhecido como Sirácida ou Coelete. Mas tem um autor definido. E quando a igreja nasce, porque vocês sabem que a igreja católica, ela nasce primeiro que o Novo Testamento. A igreja católica, se nós fôssemos colocar uma escala histórica, teríamos o Antigo Testamento, a igreja católica e depois o Novo Testamento. Por quê? Porque quem escreve os 27 livros do Novo Testamento são os homens da igreja, fundada por Jesus. Então, nos primeiros anos, quando não se conhecia ainda os escritos novos do cristianismo nascente, o livro mais lido na Assembleia, os cristãos liam na Assembleia esse livro do Eclesiástico aqui. Era o livro da Eclesia. O que é Eclesia? É a Assembleia. É o livro do homem da Assembleia. É o livro do homem que escuta a palavra de Deus. É interessante porque o livro do Eclesiástico, ele sempre trata aquele que escuta como filho. Ele sempre trata aquele que está escutando como filho. Meu filho. Não é um filho biológico, mas aquele que ensinava era superior ao ensinado. Aquele que era mestre era superior ao discípulo. Então, tratava o discípulo com paternidade. Meu filho. Meus queridos irmãos, é importante que nós compreendamos que existe um papel muito importante na Igreja de Deus. Muitas vezes, nós temos a impressão que, por estar sentado no banco da Assembleia, não existe importância. Só que vejam bem, o estar sentado aí, não é estar sentado na passividade, não. O estar sentado aí, é estar sentado de um modo ativo, participando piedosamente, frutuosamente da celebração eucarística. Vocês estão sentados sendo instruídos por Deus. Por isso que a Assembleia se senta para escutar. Escutar aquilo que o bom Deus tem a falar. E vejam que é interessante, porque a palavra de Deus do Antigo Testamento, a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo, quando são proclamados, todos vocês estão sentados. Mas quando o Evangelho é proclamado, que é o coração da liturgia da palavra, todo mundo fica de pé. Ninguém fica sentado na proclamação do Evangelho. Não sei se vocês já observaram, mas até quando o bispo está celebrando, na hora que o padre vai proclamar, ele fica de pé. Na hora, agora nós teremos essa graça de termos um diácono na paróquia, quando o diácono for proclamar o Evangelho, o padre está de pé. E é interessante porque quando as leituras elas são proclamadas, nós estamos normalmente sentados na posição normal. Mas quando o Evangelho é proclamado, todo mundo se volta para ele, inclusive quem preside a Assembleia se volta. Por quê?
Porque essa atitude é uma atitude de prontidão, Eu estou aqui de pé a escutar, a ser instruído naquilo que o Senhor, o bom Deus, quer me dizer. É por isso que essa proclamação do Evangelho, ela é toda solene, com luz, com incenso. Ela é toda solene, a gente traça o sinal da cruz na testa, na boca, no peito. Alguns desinformados ainda fazem o sinal da cruz, que não deveria fazer, viu? Quem faz está fazendo errado. É só fazer a cruz na testa, na boca e no peito. Que a palavra de Deus esteja em minha mente, em minha boca, em meu coração, para que eu possa entender, para que eu possa proclamar, para que eu possa essa palavra viver. Essa é a mística. Não tem sinal da cruz nesse momento. Não tem. Por quê? Porque é o Mestre, o Senhor quem fala. Eu tenho que pedir a Deus a sabedoria para entender o que Ele quer me dizer. Que palavra preciosa Ele tem a dizer ao meu coração ao longo da semana. Porque Deus está me dirigindo esta palavra? Porque é interessante que algumas pessoas pensam que Deus é silencioso. Meus irmãos, Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de falar ao homem. Se você não está escutando a voz de Deus, é porque você está surdo. É porque você não está dando valor ao que Deus diz. É porque você não está prestando atenção nos sinais de Deus. Deus nunca deixou de instruir os seus. Pode ser que o seu coração esteja bloqueado por tantas coisas, onde a flecha da palavra de Deus bate e volta, porque não consegue entrar. E é preciso escutar. É preciso dar valor àquilo que Deus me diz. É preciso que eu compreenda que a liturgia da palavra, que a explicação da palavra de Deus tem um peso na minha vida. Eu venho aqui para louvar, eu venho aqui para agradecer, eu venho aqui para cumprir o preceito dominical de guardar domingos e festas, mas tudo isso deve me fazer sair cheio dessa palavra, para que eu possa lá fora dar testemunho e viver essa palavra. Estar sentado na assembleia é estar me abastecendo da palavra de Deus, é estar me preenchendo dessa palavra, para que eu não desanime em meio às dificuldades, para que eu não possa de modo algum me entristecer na hora das dificuldades, na hora das injustiças, para que eu não possa perder a esperança na hora das grandes dores da vida. A palavra de Deus, meus irmãos, é luz para os nossos passos. A palavra de Deus é luz em meio às escuridões dos nossos corações. Ela ilumina. Essa palavra que instrui, muitas vezes ela não vai dizer aquilo que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Porque muitas vezes nós temos uma compreensão que tudo tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do modo que a gente quer.
como se nós fôssemos os detentores das nossas vidas, e não somos. E se nós guiássemos a nós mesmos, nós logo nos destruiríamos, porque é Deus o Senhor que deve nos guiar, que deve nos iluminar, e nos guiando, nos iluminando, vai nos protegendo. Eu, enquanto cristão, devo amar essa palavra, devo ter zelo pela palavra de Deus, devo entender que essa palavra é Deus que fala ao meu coração. Quem de vocês, domingo passado, participou da missa, ou aqui na igreja, ou em alguma das comunidades? Levante a mão. Levanta, pode levantar, eu quero ver. Fica levantado, não é para baixar não, viu? Não cansa não. Agora, quem de vocês lembra o evangelho do domingo passado? Deixa eu pegar o microfone e ir atrás, quem está com a mão levantada. Alguns lembram mesmo, veja. Mas a maioria não lembra mais. Porque muitas vezes não dão o valor devido à palavra de Deus. E aquela palavra que no domingo passado ela foi pregada, ela vale até hoje. Até Deus vir e renovar o que Ele tem a dizer. Aquela palavra que foi pregada domingo passado, ela vale até hoje, quando Deus vai de novo dizer o que Ele quer ao teu coração. Para que você possa nortear com a palavra todos os seus dias ao longo da semana, e no domingo que vem você possa voltar à igreja e dizer: Senhor, muito obrigado, foi tudo bom. Ou então: Senhor, muito obrigado, foi tudo bom, mas essa semana tem outro dilema. Me ajuda, Senhor, a resolver. Porque, minha gente, é impressionante, mas muitas vezes existe uma indiferença no coração do homem. E quer muitas vezes carregar o peso da vida sozinho. Você não caminha só. Você não está só. Não adianta querer caminhar sozinho sem Deus, porque você vai fracassar. Você vai fracassar. Porque quem nos guia, quem nos protege, quem nos ilumina, quem nos joga para frente é Deus. E para que tudo isso possa acontecer, eu preciso ter essa atitude de humildade na escuta da palavra. Olha o que o Eclesiástico diz: filho, realiza teus trabalhos com mansidão. Mansidão, que é sinônimo de humildade. O salmista vai dizer a mesma coisa, só que de outra forma. Os justos se alegram na presença do Senhor. Vocês já pararam para pensar que tem gente que entra nessa igreja e não conversa com Deus? Que você pode vir à missa, mas pode não conversar com Deus. Por quê, padre? Porque não se esforçou. Porque não adianta só vir à igreja.
É preciso existir um esforço para que você possa falar com Deus e sair da igreja preenchido. Olha, eu já disse isso há alguns anos atrás, mas eu vou voltar a dizer. O pior lugar da igreja para rezar é aí no fundo, viu? É o pior. Porque facilmente vocês que estão aí atrás se dispersam com qualquer coisa. Uma pessoa levantou aqui e saiu, você já tirou o olho do altar e já está olhando a pessoa. Os melhores lugares para se rezar na igreja são esses aqui da frente. Porque são os lugares que menos a gente se dispersa, que a gente volta mais atenção para Deus. Muitas vezes eu fico no sábado observando, ou na quinta-feira, o povo tudo lá atrás, aqui tudo vazio. Tem medo de Deus? Tem medo de se aproximar do Senhor? Não. Você vem aqui é para encontrar com Ele. E quando a gente encontra com alguém, a gente chega pertinho. Para quê? Para que eu não perca mais uma noite da minha vida. Se você vier aqui e não entrar em oração, e não conversar com Deus, o que você veio fazer? O quê? Pelo amor de Deus. O quê? Sair de casa porque não tem o que fazer? Não. Quem vem aqui tem a obrigação de se preencher de Deus. As crianças a gente obriga da catequese, para que possam aprender esse caminho. Mas os adultos, ao virem a igreja na liberdade, tem que aproveitar esse tempo que é tão precioso para se preencher, para se completar em Deus nosso Senhor. O justo, na Sagrada Escritura, é sinônimo de santo, daquele que prima pela santidade. Os justos se alegram na presença do Senhor, diz o salmista. José é justo. O justo é sinônimo de santo. Só que santo só Deus. O termo hebraico é kadosh. O que é o santo? É aquele que é separado. Separado. É aquele que é diferente. Nós somos aqueles que devemos lutar pela santidade, ou seja, usufruir um pouquinho disso que é tão próprio de Deus, se afastando do mundo, se aproximando de Deus. Muitas vezes eu vejo, dentro da nossa paróquia, um povo tão mundano, trocam Deus por tanta coisa, estão muitas vezes numa pastoral, num movimento, é como se não tivesse compromisso com Deus, é como se não tivesse responsabilidade com Ele. Minha gente, quando a gente diz um sim a nosso Senhor, quando nós somos batizados, nós temos uma grande responsabilidade com Deus. E com Ele, a gente deve caminhar. Não é trocar Deus por qualquer coisa, mas de verdade entender que eu estou em um longo processo de mudança, de conversão de vida.
que eu estou em um longo processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, para que eu viva mais consciente da minha condição, e quando chegar o meu momento de partir, eu possa alcançar o céu. E tudo isso só é possível se eu, enquanto cristão, lutar todos os dias e tomar consciência do meu papel na sociedade e tomar consciência do meu lugar no coração de Deus. Olha bem, tomar consciência do meu papel na sociedade e tomar consciência do meu lugar no coração de Deus. Existe um lugar no coração de Deus que é meu. Isso não é teoria, mas é a grande realidade da vida. Viemos de Deus, para Deus voltaremos. Meus irmãos e minhas irmãs, tantas coisas nós poderíamos ainda dizer dessa magnífica liturgia de hoje, que infelizmente o tempo já se esvai e eu só consegui pregar 2 versículos para vocês. Mas, para a gente coroar, eu gostaria de olhar com muito carinho as palavras de São Paulo, ou melhor, as palavras do autor da carta aos Hebreus, que durante muito tempo atribuíram a São Paulo, e não é ele o autor. E o autor sagrado diz assim: mas vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, da reunião festiva dos milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Conclusão: por que escutar a palavra de Deus? Por que me esforçar para entrar em oração? Por que lutar para testemunhar Jesus Cristo em meio ao mundo? Para que eu possa usufruir de Deus um dia na glória dos céus. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, vivendo essa vida coerente, lutando todos os dias pelo nosso crescimento espiritual, um dia alcançar os céus e fazer aquele mesmo movimento que no domingo passado a igreja celebrava, o momento em que Maria era assunta ao céu, e vai chegar o momento em que nós também haveremos de partir para a glória de Deus. Que assim Ele nos ajude, como eu sempre digo, que assim Ele nos proteja, que Ele nos guarde de todas as ciladas e tentações de Satanás, para que o céu nós possamos alcançar. Vamos juntos ficar de pé.